Você toca a passagem, a nota sai desafinada e você percebe na mesma hora. O ouvido funciona, você arrasta o dedo, encontra a afinação e segue tocando. Só que quando repete isso novamente, o dedo cai exatamente no mesmo lugar. E isso é frustrante. Você ouviu o erro, você corrigiu o erro, mas a sua mão não aprendeu com a correção. É aqui que muita gente se confunde. Ouvir que a nota saiu errada não ensina automaticamente a mão melhor na próxima vez. Porque o ouvido corrige o que já aconteceu, mas a mão precisa mudar o que vai acontecer. Nesse vídeo, você vai entender o porquê o mesmo erro volta e o que precisa mudar entre uma tentativa e outra para a afinação começar a ficar mais previsível. E para essa aula, eu preparei um material complementar para você usar depois que assistir esse vídeo. O link para baixar está na descrição do vídeo. Quando falamos de afinação, é comum pensar primeiro no ouvido, mas na prática, a afinação depende de 3 coisas trabalhando juntas: ouvir, organizar e executar. A primeira é referência auditiva. Tudo começa antes do dedo tocar a corda. Primeiro você precisa saber exatamente qual nota pretende produzir. E, em outras palavras, a nota precisa existir na sua audição interna antes de existir no instrumento. Sem essa referência, a mão não sabe para onde ir. E a segunda é a organização física, ou seja, a forma da mão. Depois que a nota está clara na mente, a mão precisa estabelecer as distâncias entre os dedos, e é justamente aqui que muitos violinistas se perdem. A forma da mão não é simplesmente aquele gráfico com a posição dos dedos que vemos no início dos estudos do violino. Esse recurso não está errado. Ele mostra que onde estão exatamente os tons e onde estão os semitons, e quais dedos precisam ficar próximos. O problema aparece quando o aluno acredita que copiar a aparência do desenho garante a afinação. Ele olha para a mão, vê os dedos juntos ou separados e conclui que aquela escala está afinada. Mas 2 dedos podem parecer juntos e ainda produzir um semitom alto ou baixo. E dizer que 2 dedos ficam separados não mostra exatamente quanto espaço existe entre eles. O gráfico oferece um mapa inicial, mas a afinação só se torna mais consistente quando esse mapa se transforma em uma relação em que você consegue ouvir, sentir, adaptar e repetir. É justamente aqui que entra a verdadeira forma de mão. Ela não é apenas o desenho que você vê, ela é uma organização que acontece antes do movimento. É a maneira como dedos, mão, punho e o braço se coordenam para que as distâncias entre as notas já estejam definidas antes do dedo tocar a corda. Quando essa organização funciona, a mão não precisa procurar a nota, ela vai chegar até ela. Sem uma organização física mais consciente, o aluno coloca cada dedo individualmente e espera acertar. Quando ele erra, desliza até encontrar a nota. A prática fica baseada em tentativa e correção. Quando a mão se organiza de maneira mais consciente, o processo muda. O aluno identifica o padrão de tons e semitons, antecipa o intervalo, define as distâncias e toca, e confirma o resultado pelo ouvido. Se a nota não corresponde ao que ele esperava ouvir, o ajuste não serve apenas para consertar aquele som. Esse ajuste precisa ajudar a reorganizar a relação entre os dedos e a mão para a próxima tentativa. Essa habilidade não é construída enquanto você tenta sobreviver a uma música. Ela é desenvolvida com antecedência por meio do estudo de escalas, arpejos, intervalos e exercícios técnicos, para que esteja disponível quando você tocar o repertório. É essa preparação da mão que permite chegar até a nota por intenção e não por tentativa. Com a mão organizada, com antecedência, chegamos ao terceiro ponto, a execução e a avaliação. Nesse momento, o ouvido compara o som produzido com a referência que já existia. Se houver uma pequena diferença, um ajuste pode ser feito, mas esse ajuste não é o objetivo principal do ouvido. O objetivo é confirmar se a forma da mão produziu o resultado esperado, ou mostrar qual relação da mão precisa ser refinada na próxima tentativa. Perceba que essas 3 partes nunca trabalham separadamente. O ouvido fornece a referência, a forma da mão estabelece as distâncias. Depois, o ouvido avalia o resultado e orienta a próxima tentativa. E é por isso que uma pessoa pode ter um excelente ouvido e ainda assim repetir a mesma desafinação. O ouvido reconhece o erro, mas se a mão não modifica a maneira de chegar até a nota, o resultado tende a se repetir. Mas atenção, precisão não significa rigidez. Uma mão rígida pode manter a aparência de uma posição correta e ainda assim comprometer a afinação, porque perde a capacidade de se adaptar às pequenas variações da execução. A verdadeira forma da mão não é o desenho fixo, é uma coordenação física desenvolvida com antecedência para que cada dedo alcance a sua nota com precisão, economia de movimento
e liberdade. Essa organização precisa preservar as relações entre os dedos e, ao mesmo tempo, adaptar-se às extensões, às contrações, às mudanças de corda e às mudanças de posição. Quando a forma de mão é bem desenvolvida, ela passa a oferecer 3 características fundamentais, que são a precisão, a repetibilidade e a adaptabilidade. A forma da mão não é algo que você aprende uma vez e permanece igual para sempre. Ela é uma organização dinâmica. Cada tonalidade exige uma configuração diferente, cada corda altera o ângulo do braço, da mão e dos dedos. Cada posição modifica a relação física entre os dedos. Por isso, essa coordenação precisa ser constantemente recalibrada e refinada. Quando o violinista deixa de praticar a forma da mão, ele não esquece simplesmente onde estão as notas. O que perde precisão é a capacidade de reproduzir as distâncias necessárias para chegar em cada nota com uma afinação precisa. Os intervalos deixam de ser realizados com a mesma consistência, a mão chega menos organizada e o ouvido passa a corrigir somente a afinação depois que a nota já soou. A forma da mão não desaparece, ela perde definição. Como qualquer habilidade motora, ela precisa ser renovada pela prática. É por isso que mesmo violinistas avançados continuam voltando às escalas. Eles voltam para recalibrar as relações entre ouvido, mão e o movimento. Mas o teste real acontece quando essa forma de mão é aplicada em um contexto musical. Por isso, o trabalho precisa avançar da nota para o intervalo, do intervalo para um pequeno grupo de notas e, finalmente, para a passagem dentro do andamento musical. Então, a forma de mão não é apenas um desenho de dedos juntos e separados. A forma de mão é a capacidade de alcançar cada nota com precisão, repetibilidade e adaptabilidade, para que você consiga chegar até a nota com intenção e repetir esse resultado. Em diferentes contextos musicais, sem rigidez, sem procurar a nota e sem depender de tentativa e erro. Seu ouvido continua sendo fundamental, mas para que a afinação se torne estável, a mão precisa preparar as distâncias, produzir a nota e responder aos pequenos ajustes. E você, quando pratica escalas, está seguindo o desenho dos dedos no gráfico ou está aí desenvolvendo uma forma de mão que permite uma afinação com precisão? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. E também não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Vamos continuar aprofundando as práticas que ajudam você a tocar violino com mais consciência, liberdade e precisão. Nos vemos no próximo vídeo.